2 Samuel 23:8 está escrito: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Amém? Só esse versículo. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Eu quero louvar e bendizer o Senhor, bendizer o Teu nome, ó Deus querido e amado. Manifesta, Senhor, nesta tarde, ó Deus amado, todo o Teu querer, toda a Sua vontade, toda a Sua bondade, toda a Sua misericórdia, toda a Sua benevolência, todo o Seu amor, seja derramado nesta tarde. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha manifestar do poder do Teu Espírito. Meu Deus amado, eu creio, Senhor Jesus, que o ambiente, Senhor, ele já foi preparado, os louvores já preparou o ambiente. Meu Deus, a oração, o corredor de fogo, já preparou esse ambiente, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Não existe, Senhor, barreiras, e se porventura houver, Senhor, meu Deus, eu repreendo agora. Nós damos total liberdade ao Espírito Santo, para que manifeste, para que fale, para que conclua a sua boa obra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, bate aqui na minha mão, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar. Está longe? Isso. Glória a Deus. Quem estava aqui semana passada, deixa eu sentir a igreja. Maioria, quase todos na verdade, estavam aqui a semana passada. Foi bom, irmãos? Sim, foi muito bom. Nós sermos ministrados, recebermos tudo aquilo que o Senhor nos deu, naquela ceia maravilhosa, não é? Onde nós pudemos entender ali que nós podemos, né, nos levantar contra uma situação, aonde o texto que nós pregamos, estou recapitulando aqui da semana passada, o texto que nós pregamos diz que nós nos levantamos contra os nossos inimigos, amém? Para não aceitar nenhuma situação de escravidão, de morte, de roubo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E você entendeu nesta mensagem que quando eles se posicionaram, então o Senhor os enxerga vestidos de vermelho. Está escrito em Naum 2:3, os escudos de seus valentes são vermelhos, os homens valorosos estão vestidos de escarlate. Observem seus carros reluzentes de guerra se alinharem, enquanto as lanças se agitam acima deles. Amém? Então, quando o Senhor olhou para a posição daquele povo, o Senhor, na verdade, enxergava uma multidão, um exército, vestido de vermelho, posicionado. Vocês também já entenderam que isso é uma estratégia de guerra, né? E que também isso significa que nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Você continua coberto com o sangue de Jesus? Amém? Queridos, eu sou uma pessoa animada, assim, por natureza, né? E o Senhor ministrava no meu coração, não está no esboço, mas o Senhor ministrava no meu coração. Eu quero fazer a introdução com essa palavra, que está lá em Josué, no capítulo 14, mas não precisa abrir, eu quero só comentar essa palavra. Essa palavra fala a respeito de Caleb. E diz esse texto que Caleb estava com 85 anos. Então veja, Caleb saiu do Egito, caminhou os 40 anos no deserto, amém? Ele recebeu uma promessa, e essa promessa dizia que o clã dele, que a família dele, a descendência dele receberia uma parte da promessa quando eles entrassem em Canaã. E aí, eles já tinham entrado na terra de Canaã, agora que eu estou citando para vocês Josué 14, já tinham entrado na terra de Canaã, já fazia bastante tempo que eles estavam lá, né? Por quê? Porque ele já estava com 85 anos. 85 anos, você quer fazer o que mesmo da vida?
Hã? O que você quer fazer com 85 anos da sua vida? Acho que você quer uma rede, uma praia, uma aguinha de coco. Por aí, né? Uma cadeira de balanço. Por aí. Caleb não. Caleb chegou para Josué. E ele disse para ele assim: Josué, eu estou com 85 anos, tem uma promessa sobre a minha vida, eu estou pronto para receber essa promessa, eu estou tão forte, eu estou tão jovem, como nos primeiros dias da promessa, e a minha força é de entrar e de sair para a guerra. Foi isso que ele disse. E o Senhor ministrava no meu coração, queridos, a força dessa palavra. Eu quero que você fique de pé no seu lugar um minuto. Eu quero ministrar isso sobre você. Eu quero ministrar essa força, não importa que idade você tenha, não importa o que você tenha passado, não importa o que você tenha ouvido, não importa as circunstâncias da sua vida, eu quero ministrar essa força sobre você, essa força de conquistar, essa força de enxergar hoje a sua vida e de dizer assim: Deus, não importa quanto tempo foi prometido, eu estou pronto, eu estou com a vitalidade hoje como nos primeiros dias, ou seja, eu me sinto um menino, é isso que ele disse, eu me sinto um menino de 18 anos, com a vitalidade de um menino, para receber essa promessa. Amém, Mega? Recebe aí em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, eu quero ministrar essa força, eu quero ministrar essa coragem, Senhor, sobre este culto. O Senhor falou tão tremendamente sobre Caleb ao meu coração. Caleb, meu Deus, que reivindicou a sua promessa. Meu Deus, e aqui está o seu povo, Senhor. E eu quero ministrar, Senhor, esta força, essa força de gigante, essa força de leão, meu Deus, sobre a vida deles, Pai. Que hoje, Senhor, eles vão dizer para o Senhor também: Senhor, eu estou como um menino, eu estou como uma menina, eu estou ainda, meu Deus amado, jovem, ainda eu tenho vitalidade, ainda eu tenho força, eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida, em nome de Jesus. Você recebe aí? Em nome de Jesus, porque o Senhor falou comigo e eu já recebi. Se assente. Glória a Deus. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Hoje falaremos de Josebe-Basebete. Você já ouviu o nome dele na Bíblia? Acho que a maioria não, né? Fala tão pouco dessa pessoa na Bíblia. E um homem tão guerreiro, isso prova para nós que a gente, às vezes nós faremos muitas coisas, porém a gente não vai ser muito lembrado, muito notado, mas isso não faz a menor diferença. O importante é aquilo que está registrado ao teu respeito diante de Deus. Amém? É quando Deus sabe quem você é, em nome de Jesus. E aí esse texto diz que Josebe-Basebete, filho de Taquemone, chefe dos 3 guerreiros principais, ou seja, ele era chefe dos outros 3 principais, amém? E com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Fala assim, numa mesma batalha, e os matou. Amém? Queridos, aqui existem alguns segredos para a gente considerar dentro desse texto tão pequenininho. Primeira coisa, Josebe-Basebete era um dos valentes do rei Davi. Você se lembra quando o rei Davi estava fugindo de Saul? E aí ele começou a reunir alguns homens que não tinham característica alguma, homens que a sociedade rejeitou, homens que não serviam para nada, mas Davi acreditou neles. Esses homens foram reunidos por Davi, Davi começou a os treinar. Sabe o que Deus está fazendo conosco nessa campanha? Nos treinando. Você e a mim, que talvez alguém olhe para você e não dê nada para você. Mas o Senhor, queridos, é aquele que alcança a nossa vida, amém? E esse homem, ele fazia parte desse exército que o rei Davi formou, acreditando no potencial daqueles homens.
você sempre terá algo especial para oferecer a Deus, sabia? Sempre. Você vai ser usado por Deus em coisas especiais, em coisas que você vai fazer diante do Senhor. Ele atacou com a sua lança. E lança nos lembra, queridos, lá da armadura de Deus. Quando a Bíblia fala da espada do Espírito, não é? A espada do Espírito, a lança é a mesma, quase a mesma coisa, é uma arma de ataque, né? Então nós podemos entender, queridos, através disso, que o nosso ataque com o inimigo, ele tem que ser certeiro, ele tem que ser com propósito, não é? E diz o texto, queridos, que ele matou a todos no mesmo dia. Sabe o que significa isso também para mim e para você? Que se você está numa guerra, numa batalha, você não pode desistir no meio do caminho. Entendeu isso? Fala para quem está do teu lado, não desista no meio do caminho. Não desista. Então veja, eu consigo imaginar, eu gosto de imaginar quando estou pregando, imaginar a cena. Imagina que o texto diz que ele enfrentou 800 homens com a sua lança e matou a todos. Não foi uma guerra rápida, não foi. Foi algo que exigiu da pessoa dele muito esforço, muita estratégia. Exigiu da pessoa dele um vigor muito grande, um preparo físico, espiritual muito grande da vida desse homem. Isso nos mostra, queridos, que nada é impossível, porém, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar focados naquilo que nós queremos realizar. E o texto diz que ele matou os 800 homens, ele matou a todos. Isso representa o que, amados? Que enquanto ele não terminou aquela guerra, enquanto ele não cumpriu a missão que ele tinha naquele dia, ele não se deu por vencido, ele não disse assim, acabei pelas metades. Não, ele concluiu completamente aquilo que ele tinha nas mãos para fazer. Isso é muito importante, amados, porque a Bíblia fala, queridos, que Deus, ele não tem prazer naquele que lança a mão do arado. Deus não tem prazer em quem volta para trás. Deus não tem prazer em quem desiste. Sabe, pior do que nós começarmos alguma coisa, né? É a gente desistir, não é? Isso agrava ainda mais. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós mexemos, amados, nas coisas espirituais, quando nós levantamos a nossa voz contra o inimigo, e nós falamos para ele, eu vou ter vitória contra você, nós estamos posicionando, nós estamos comprando uma guerra, nós estamos declarando para ele que nós estamos lutando. Agora veja, se nós paramos no meio do caminho, se nós desistimos, se nós baixamos a guarda, se nós voltamos para trás, se nós olhamos para trás, por isso Deus falou para Josué mesmo, disse para ele assim, Josué, na conquista da terra prometida, não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas foca naquilo que você tem que fazer, foca na sua missão, porque Deus sabia que ele não poderia se distrair. E aí quando nós, amados, quando nós começamos algo na nossa vida, e nós paramos no meio do caminho, nós desistimos, no meio do caminho, nós deixamos o inimigo muito mais forte contra a nossa vida. Concorda? Porque aí ele vai olhar para você e fala assim, eu já sei aonde está o ponto fraco. Eu já sei que todas as vezes que essa pessoa começar alguma coisa, eu posso batalhar contra ela, que ela vai parar no meio do caminho. E você sabe que lá no Salmo 91, você já escutou isso? Lá no Salmo 91 está escrito sobre a peste que assola no meio-dia. Esse demônio que assola no meio-dia, na metade das coisas, é um demônio, queridos, que ele trabalha justamente para que você desista no meio do caminho.
E quem desiste no meio do caminho lá fora, desistiu do curso, desistiu da faculdade, desistiu lá fora, é uma pessoa que dentro da igreja também vai desistir no meio das coisas, entende? E Deus chamou você, queridos, para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus chamou você para você viver o todo dele, amém? Para você não ser lembrado como uma pessoa que até foi bom, uma pessoa que até alcançou, mas para você não ser lembrado como aquela pessoa que desistiu. Quantas vezes nós falamos talvez de alguém, falamos assim, era tão talentoso, mas desistiu, mas acabou, mas enterrou o talento, não é? E Deus não quer isso para nós. Então eu aprendo aqui com essa pessoa, que ele foi lá e cumpriu a missão cabalmente. Ele foi lá e destruiu os 800 homens no mesmo dia, com a sua própria lança, e ele venceu aquela guerra. Você entende isso em nome de Jesus? Talvez você olhe para a circunstância da tua vida e você diga assim, 800 é demais. É muito inimigo. A minha luta é grande demais, o meu problema é grande demais, a minha situação é uma situação que tem me dominado. Mas olhe para a palavra de Deus, o mesmo Deus que capacitou Bassete e Bassebete para vencer naquele dia, para vencer aqueles 800 homens, aquele homem que foi treinado debaixo da submissão do rei Davi, aquele homem que foi confiado uma missão nas mãos dele, esse homem foi lá e venceu. Então Deus também capacita a tua vida em nome de Jesus. Você recebe aí? Aquilo que você está passando não é impossível. Não tem nada impossível diante do nosso Deus. O nome Josebe é uma variação de José, que significa aquele que acrescenta. O nome José significa aquele que acrescenta. José, o seu nome significa isso, aquele que acrescenta. E Bassebete no hebraico significa apaziguador. Então esse homem carregava no nome dele aquele que acrescenta paz. Aquele que acrescenta paz. Toda vez que você tiver vitória, você vai trazer paz para sua família. Você vai trazer paz para o seu coração, porque as nossas vitórias trazem paz para nós, trazem paz para quem está do nosso lado, traz paz para a nossa igreja. Quando nós temos vitória, queridos, nós acrescentamos as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Você recebe isso, amém? Aquele que acrescenta paz. E Josebe e Bassebete era um valente do seu rei. Olha que maravilhoso, amados. Seja um valente do seu rei. Fala para quem está do teu lado aí, ó. Seja um valente do seu rei. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei, queridos? Como no Salmo 24 está escrito, né? Existe uma aclamação do céu naquele salmo. E aí os anjos dizem assim, mas quem é esse que vem chegando? Esse é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. É Ele é o Senhor, aleluia. Quem é o nosso Rei? É o nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque você tem que ser muito orgulhoso de você ser considerado, queridos, um valente do seu Rei. Mas eu acredito que muitas vezes nós envergonhamos o nosso rei, não é? Não é verdade, amados? E quando nós queremos pendurar a chuteira, envergonhamos o rei, não é? Não é verdade? Quando nós queremos desistir, envergonhamos o rei. Quando a nossa vida não é tão de valentia assim, deixamos o inimigo às vezes avançar contra a nossa vida, estamos envergonhando o rei. Mas nós precisamos ser um valente do rei. Esse homem era o principal dos valentes de Davi. Ele era tão valente, tão confiável, tão treinado, que sob a liderança dele estavam os outros 3 principais, debaixo da liderança dele. Você imaginou o que é isso? Eu imagino que Davi, quando ele não podia ir numa guerra,
ele falava assim, manda Josebe, porque eu estou tranquilo. Ele está indo, eu estou tranquilo. É assim, amados. É quando Deus olha para você e fala, estou tranquilo com o Teles, porque o Teles vai dar conta. Estou tranquilo com César, porque o César vai dar conta, é posicionado, é guerreiro, é forte, é posicionado diante de mim. E aí nós temos vitória diante do Senhor, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. A lança nos fala de atacar, de enfrentar o inimigo, amém? Tem lança aí na tua mão? Você vai enfrentar e matar quantos inimigos aí? Fala aí todos. Talvez o seu não seja 800, né? Talvez seja mais ou seja menos, não sei. Mas que você mate todos. Isso que eu estou falando, abrindo um parênteses, não estou falando de pessoas, tá, irmãos? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas mata a capetada toda que vier contra você. Em nome de Jesus, amém? Se levante no mundo espiritual e vença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo, a batalha precisa ser vencida por completo. Amém? Quero deixar essa reflexão para você. Não seja um crente frouxo, em nome de Jesus. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o final, esse vai herdar a coroa da vitória. Não é para gente frouxo, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é para gente frouxa. Gente frouxa fica no meio da estrada, fica no meio do caminho, se perde. Não é? Mas nós temos que ser valentes. Valentes em Deus, não em nós mesmos. Porque em nós mesmos nós não temos estrutura, queridos. Mas nós temos que nos revestir de Deus. Amém? Nos revestir do Senhor. Nos revestir da sua palavra. Nos revestir do Espírito Santo. Amém? E aí nós vamos na força do nosso Deus, em nome de Jesus. Mas aí a sua vitória é certa. Glória a Deus. Ele atacou com habilidade. Queridos, pensa comigo, 800, não dava tempo de errar. Concorda comigo? Uma coisa que eu penso, na minha vida espiritual, você também tem que pensar assim, queridos, nós não estamos no tempo de errar. Nós não temos tempo para errar, entende isso? Nós não temos tempo a perder, não é? Quando a gente erra, a gente tem que voltar e consertar, não é isso que acontece? Você tem que voltar e consertar. Pensa bem, quanto tempo você perde com isso? Não é? Quanta coisa acontece no meio disso? Não, nós não temos tempo para isso. Ele atacou com habilidade. A unção de habilidade o Senhor vai nos entregar nesta tarde, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar habilidade no que você fizer. Habilidade. Olha, eu até anotei aqui porque o Senhor estava falando comigo as habilidades, ó. Habilidade naquilo que você já faz. O que você já faz? O que você já faz? Aí eu quero colocar o que você faz no seu dia a dia. As muitas coisas que envolvem o seu dia a dia. Precisamos de habilidade para isso, não é? Para a gente resolver tudo. Habilidade em coisas novas, em projetos novos. Que o Senhor vai te dar, vai trazer para você. E às vezes o Senhor coloca algo na nossa vida, no nosso coração, e parece ser tão difícil, não é? A gente se pergunta assim, como que eu vou começar isso? Como que eu vou iniciar isso na minha vida? Não é mesmo? Quando aconteceu a superintendência aqui, no primeiro momento eu pensei isso, falei, Senhor, como que vai ser isso, né? Algo tão novo, nunca vivi isso, e parecia ser assim um bicho de 7 cabeças, mas o Senhor vai dando habilidade, o Senhor vai ajustando as coisas, vai dando direcionamento, discernimento para as coisas, entende? E sabe o que o Senhor também vai te dar hoje? Mãos habilidosas, queridos, todos nós, em qualquer coisa que a gente fizer, nós usamos as nossas mãos, não é?
Se você trabalha lá atrás de uma mesa, você usa suas mãos. Se você trabalha atrás de uma máquina, você usa suas mãos. Se você trabalha atrás do teu volante, você usa as tuas mãos. E o Senhor vai te dar mãos habilidosas, porque o Senhor me disse isso, amém? Não durma não, tá, irmãos? Olha, já estou quase encerrando aqui, mas eu quero ler mais um texto, que está no mesmo capítulo aí, no versículo 16 e 17. 2 Samuel 23, 16 e 17. Pode colocar para mim, por favor. Preste atenção. Então, aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus. Nesses 3 que está citando aí, esse que nós estamos falando, Josebe e Basebete, está no meio. Tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Davi não bebeu aquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Sabe, queridos, o que aconteceu? Está falando da mesma guerra. Davi estava lá, na caverna, com os outros guerreiros. Ele não tinha só os 3, a Bíblia também fala de 23, fala de outros grupos de guerreiros, mas Davi tinha muitos guerreiros, a Bíblia fala de 400 guerreiros. Então ele tinha muitos guerreiros. E aí Davi comenta, se você ler o texto você vai ver, Davi comenta perto dos guerreiros, desses 3 principais, e ele diz assim para eles assim: no meio da guerra, da batalha, aonde os inimigos filisteus estavam acampados, do outro lado, perto de Jerusalém. E ele diz assim, Davi, ele diz assim: quem me dera beber da água que está lá nos poços de Belém. Ele faz esse comentário. E aonde que eles estão? Eles estão na caverna de Adulão, eles estão numa montanha, numa caverna, acho que tem uma imagem aí, né? Coloca aí a imagem. Eles estão nessa caverna, então era lá do oposto, onde tinha um vale. E ele faz esse comentário. Preste atenção, irmãos, esses 3 homens ouvem o que Davi falou, que ele desejou beber a água dos poços que estavam em Belém. Eles saem da onde Davi está, eles vão no poço de Belém, cruza toda a trincheira do inimigo, e eles vão até os poços de Belém catar a água que Davi queria. E eles trazem a água até Davi, eu imagino a surpresa de Davi. E aí, eles entregam a água, o texto não expressa como que Davi recebeu a expressão dele, mas vocês foram cruzar, não, todo o acampamento, o texto diz, esses 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. E o que Davi faz, queridos? Davi, ele se recusa a tomar aquela água. Ele diz assim: Deus me livre, tomar essa água que representa, que poderia ter custado a vida deles. Essa água que representa o sangue deles. Davi, o que ele faz? Davi tem um coração adorador tremendo. Davi pega aquela água do sacrifício e ele então lança diante de Deus. Ele oferece ao Senhor como sacrifício diante do Senhor. Sabe, amados, estou trazendo isso para vocês, para mostrar para vocês que os valentes de Deus são homens nobres. Entende? Você é uma pessoa nobre. Você precisa ter esse coração nobre de agradar o seu rei. Amém? De agradar o seu rei. De fazer sacrifícios pelo seu rei. Não dorme não, irmãos. Estou vendo vários aqui cochilando. Amém? Então, nós temos que ter esse coração nobre. Os nobres de Deus têm coragem, lealdade e compreendem o princípio de honra. Fala comigo, os nobres de Deus têm coragem, lealdade e compreendem o princípio da honra. Amém? Amados, nós vamos ter vitória.
Em nome de Jesus, amém? Quando você deixar Deus formar isso no teu coração de guerreiro, sabe? Esse princípio de honra, esse princípio de sacrifício mesmo, pela causa do Senhor. Você viu aqui o apelo da Cláudia pelas células? Parece, dá a impressão na fala dela que ela está pedindo para você assim, pelo amor de Deus, abra a tua casa. Não é isso, irmãos. Não é isso. Nós precisamos compreender que nós estamos servindo o Rei. Nós estamos servindo ao Senhor, aleluia, amém? A honra é o princípio que atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas. Agora pensa comigo, por que Deus dava vitória na vida desses homens? Concorda comigo que humanamente falando impossível? Os homens aqui, quem teria coragem de enfrentar 800 de uma vez só? Você pode ser o mais grandão aqui, que nem o Zé Roberto. Não dá, irmãos. Se vier 800, você pode encarar os 3 primeiros. Não é? Os 3 primeiros. Depois não dá mais para você enfrentar isso. Agora, por que esses homens venciam? Por causa do princípio de honra. Porque eles entendiam a missão deles. Eles entendiam, eles estavam focados naquilo que eles estavam fazendo. Concorda comigo? Fala comigo, a honra é um princípio que atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Você quer ser honrado, honre. É assim, entende? Você quer receber o favor de Deus, honre o teu rei. Honre o teu Senhor, amém? Os nobres de Deus são aliançados em prol de realizar grandes feitos. Você pode falar isso comigo? Diga assim, os nobres de Deus são aliançados em prol de realizar os grandes feitos. Amém? Queridos, não tem como a gente ter um coração nobre, um coração de vencedor e a gente não almejar vencer. Não tem como. Não tem como você estar numa campanha dessa sendo ministrado e você não almejar vencer. Não tem como. Sabe? E essa vitória é nossa. Amém? Essa vitória é uma vitória de aliança. Os nobres de Deus são aliançados. É nessa aliança de unidade de igreja que nós vamos realizar os grandes feitos. Amém? Tem uma imagem aí de um valente, de um guerreiro. Coloque aí. Olha aí. Olha aí como Deus enxerga você, ó. Tá vendo só como que Deus enxerga você? Você pode estar até chorando. Olha só, Deus olha para Gideão. Gostando dessa passagem? Gideão não era nada disso, irmãos. Gideão estava lá guardando um pouquinho que ele tinha, né? Escondidinho dos filisteus lá, um pouquinho de trigo que ele tinha, e estava lá, escondendo e se lamentando. Mas Deus fala assim, Gideão, você é um varão valoroso. Eu estou te enxergando assim, Gideão. Eu já estou enxergando que você vai vencer 135, se eu não me engano, 1000 midianitas com 300 homens. Eu estou enxergando a sua vitória, assim que Deus está falando. Eu não sei como você entrou aqui, não sei qual é a tua realidade, mas Deus te enxerga assim, ó, valente, vitorioso, em nome de Jesus.